Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Neto, trabalho como instrutor na empresa Redes Brasil, né? Nossa empresa é focada em treinamentos oficiais da Microtik. E a minha apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas para você conseguir obter o máximo de desempenho nos seus equipamentos da Microtik, tá certo? Primeiramente, um breve resumo curricular. Trabalho com telecom desde 2005, eu possuo todas as certificações da Microtik, inclusive a certificação de instrutor. Sou consultor oficial da Microtik, assim como instrutor, e da Ubiquiti também. Alguns objetivos da apresentação. Como eu disse, né, eu vou mostrar uma série de funcionalidades para você conseguir, para te ajudar a obter um resultado melhor com seus equipamentos. Você conseguir usar 100% da capacidade dos seus equipamentos. Tá bom? Resumidamente, a gente vai tentar explanar, tentar explicar os tópicos de forma detalhada, para que você consiga entender o conceito do que está sendo apresentado e aplicar isso aí dentro da sua rede. Alguns tópicos que a gente vai falar nessa apresentação. Bridges e switches, a Connection Track, o Fast Track, a tabela RAW e, por último, para finalizar, um pouquinho sobre o recurso chamado Fast Path. Primeiramente, qual é a principal diferença entre bridges e switches? Tanto a bridge quanto a switch, eles trabalham basicamente na mesma camada, os dois trabalham na camada 2, tá bom? A diferença é como que ocorre a comutação dos frames. Os frames acontecem em um nível diferente, essa é a principal diferença entre uma bridge e um switch, tá bom? Uma bridge, ela faz a comutação de frames utilizando o CPU do seu equipamento, ou seja, é a nível de software essa comutação de frames. Enquanto um switch, ele faz a comutação dos frames utilizando um chip especial para isso, né? É uma comutação, a gente chama, é uma comutação a nível de hardware. A bridge, a maioria de vocês que utiliza o RouterOS provavelmente já sabe como configurar, né? Vai dentro do menu Bridges, cria a bridge, adiciona as interfaces, e o menu switch fica também lá do lado esquerdo, onde você pode manipular. Como o Rogério disse aí, VLANs, você tem uma série de funcionalidades que você pode trabalhar dentro desse menu também. Vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de bloco. Aqui eu tenho um diagrama de bloco de um ARB 2011, como exemplo, um diagrama bem simples, tá bom? Onde eu tenho a CPU do equipamento, eu tenho dois switch chips, eu tenho um switch chip aqui em cima, que estão ligadas às interfaces 6, 7, 8, 9 e 10, é um switch chip mais básico, ele só suporta até 100 megabits por interface, e aqui embaixo, como a gente pode ver, eu tenho outro switch chip que suporta 1 gigabit por interface, onde eu tenho a interface SFP, interface 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Agora, vamos entender onde entra a diferença entre uma bridge e um switch, por que eu tenho mais desempenho com o switch do que com a bridge, por exemplo. Olha só, quando utiliza a funcionalidade de switch, imagine, por exemplo, que você tem esse cenário, dois servidores ligados ali na interface, por exemplo, 2 e 3, tá bom? E se eu estiver utilizando a funcionalidade de switch, como que vai ser processado esses frames trocados entre os dois servidores? O frame que chegar na interface 3 aqui, ele vai passar diretamente pelo chip switch e vai ser entregue diretamente à interface 3. Ou seja, como a gente pode observar na imagem, em momento algum, o frame foi lá na CPU para depois voltar para a interface. Então, quando eu utilizo o switch chip, quando eu utilizo a funcionalidade de switch do meu equipamento, eu tenho uma economia muito grande de CPU, porque o pacote, né, ele não vai lá em cima para voltar, tá bom? Agora, quando eu utilizo, por exemplo, uma bridge, então agora eu tenho o mesmo cenário, só que agora eu vou utilizar uma bridge. Por que motivos eu utilizaria uma bridge em vez do switch chip? Quando eu utilizo uma bridge, eu tenho mais funcionalidades. Eu posso passar esse tráfego, por mais que esteja no mesmo segmento de rede, eu consigo forçar ele a subir para minhas regras de firewall, eu consigo criar um QoS avançado, eu consigo, por exemplo, utilizar a ferramenta Torque para analisar o tráfego que está passando por uma interface. E como que seria o processamento disso daí? O pacote chegou pela Ether 2, ele passa pelo switch chip, vai lá na CPU e depois desce para a interface 3.
Então, com isso, eu vou ter um consumo maior de CPU, tá bom? Essa é a principal diferença entre os dois. Agora, vamos a um teste de bancada que a gente realizou para demonstrar a grande diferença entre um e o outro. Colocamos de um lado um roteador, chamei de MK1, o MK2 no meio, o MK3 do outro lado. Esse roteador do meio, tá bom? A gente colocou ele para trabalhar aqui basicamente como um switch. Vai ser utilizado para passar tráfego, basicamente, tá bom? Então, ele vai fazer o papel de bridge ou de switch ali. A gente vai configurar das duas formas e mostrar o resultado. Beleza? Olha só. Primeiro momento, quando eu configurei ele como bridge, eu consegui passar lá mais ou menos 1 gigabit na interface, né? 994 megabits, e um consumo de CPU ficou em torno de 60%, tá bom? Isso considerando pacotes grandes, que não consomem muito processamento. Mesmo assim, como a gente pode observar, chegou a um consumo de 60%, tá bom? Agora, quando eu configurei isso aí como uma switch, olha a diferença. O CPU ficou em apenas 2%, passando mesmo 1 gigabit nessas interfaces. Então, a diferença é gritante, você utilizar bridge e switching, tá bom? Eu tenho o caso, por exemplo, de um switch, utilizando o switch chip, de um amigo meu que está passando mais de 8 gigas nesse switch, utilizando o switch chip, um switch, um CRS comum, que custa aí menos de R$1.000 no mercado nacional. Tá. A partir da versão 6.40.29, pessoal, a versão RC ainda, que vai ser lançado essa nova funcionalidade agora na versão 6.41, é a função chamada Bridge Hardware Offloading. O que essa função faz? Ela basicamente você vai conseguir utilizar o switch chip através de uma bridge, tá bom? Aquela função de master port que existia lá nas interfaces agora vão sumir a partir da versão 6.41 e agora dentro da bridge, quando você vai adicionar as interfaces, você vai ter essa opção de Bridge Hardware Offloading ou Hardware Offloading, tá bom? E qual que é a diferença disso daí? Basicamente na configuração. Quando você adicionar uma interface dentro de uma bridge, vai ter lá essa opção, Hardware Offloading. Com isso, você consegue utilizar o switch chip e conseguir aproveitar da melhor forma possível, aproveitar 100% do que você tem no seu equipamento. A diferença, sem utilizar o Hardware Offloading, um novo teste que eu fiz ainda essa semana, para extrair as imagens, só que agora eu usei pacotes bem pequenos para forçar mesmo o hardware, tá bom? Uma router board bem simples, aquela Happy Light Mini, usei ela para fazer o teste. Sem ativar a função de Hardware Offloading, a gente pode ver que ela conseguiu passar nela lá 41 megabits, tá bom? E ela consumiu basicamente aí 100% de processamento. Já, no momento que eu habilitei o Hardware Offloading, como a gente pode ver na imagem, ó, tem a letra H. Quando eu habilito isso aí agora no equipamento, ele vai aparecer esse H do lado, indicando que ele está participando do Hardware Offloading, e passou os mesmos 41 megabits, ou seja, um teste de estresse no equipamento, só que agora a CPU ficou em 1%, ou seja, praticamente zerada, tá certo? Então, a minha sugestão é, sempre que tiver um cenário onde você vai precisar aplicar uma bridge ou um switch, analisa bem o que você precisa, e a partir das novas versões, lembre-se disso. Você não precisa de recursos adicionais dentro do seu switch, não precisa de firewall, não precisa de QoS, não precisa de usar o torque, por exemplo. Ative essa opção de Hardware Offloading que vai aparecer lá agora, tá bom? E com isso você vai ter uma economia muito grande de CPU nos seus equipamentos. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Contract, tá bom? Onde que fica a Contract? A Contract ela fica lá dentro do IP Firewall Connections. Talvez muitos de vocês já devem conhecer, talvez alguns não conheçam, mas qual a principal funcionalidade da Contract? A Contract, ela consegue armazenar os estados de conexão, tá bom? Está passando a conexão no seu roteador, ela consegue armazenar o estado dessa conexão até ela finalizar. Assim que essa conexão for finalizada, aí sim ela some dessa tabelinha chamada Connection Tracking, geralmente conhecida como Contract. Tá. Por que a gente vai falar um pouquinho sobre a Contract?
Porque a Contract, ao mesmo tempo que ela pode ser sua amiga e te ajudar em algumas tarefas, ela também pode ser o vilão do seu equipamento e consumir, te roubar muita CPU, tá bom? Muita mesmo. Já vi muitos e muitos problemas serem causados por causa da Contract ativa ou ela ativa de forma, sem utilizar algumas funcionalidades para fazer o bypass dela, por exemplo. Tá, analisando um pouquinho do fluxo de um pacote dentro do Firewall, a gente vai ver que o pacote, ele chega, primeiramente ele passa pela Contract, tá bom? Passa pelo canal de DST-NAT, logo na sequência ele chega em um momento muito importante aqui, que é a decisão de roteamento. Nessa decisão de roteamento, o seu roteador ele vai definir se esse pacote é destinado ao próprio roteador, é destinado a um processo local, tá bom? Ou esse pacote deve ser encaminhado adiante, deve ser encaminhado a outra interface para ir para a internet, ou ele está voltando da internet, tá bom? Se o pacote deseja, se ele precisa ser encaminhado adiante, ele vai seguir pelo canal forward, source NAT, e vai sair do seu roteador. Se o pacote for destinado a um processo local, ele vai descer pelo canal input e vai chegar a esse processo local do seu roteador. Um processo local do roteador pode ser, por exemplo, um ping que você faz para o roteador, um acesso via SSH, um acesso via o inbox, tá bom? Tudo isso é um processo local, então o pacote seria destinado ao roteador. Então, onde está a Contract nisso daí? A Contract está logo no começo, logo na chegada do pacote, ou, se o pacote for originado dentro do seu roteador, por exemplo, se você abre o terminal e faz um ping de dentro do seu roteador, o pacote está sendo originado dentro do seu roteador, ele está nascendo dentro do roteador. Então, ele vai ser iniciado exatamente aqui, e vai passar por uma decisão de roteamento, e logo na sequência ele vai passar pela Contract, ou seja, onde a Contract vai guardar essa informação até que essa conexão seja finalizada. Tá. Agora a pergunta é, quando que eu preciso da Contract habilitada? Aqui, extraído diretamente da wiki da MikroTik, eu tenho as funcionalidades que eu ganho, que eu posso utilizar se a Contract estiver habilitada, tá bom? Dentre todas essas funcionalidades aqui, eu quero destacar duas, tá bom? A primeira é o NAT. Na maioria dos casos, você precisa da Contract por causa do NAT. E segunda é a marca de conexão, que está selecionada logo aqui abaixo, tá bom? Essas são as principais funcionalidades que eu vejo a necessidade aí da Contract. Lógico, você tem outras, mas eu quero focar nessas duas aqui, que geralmente são, na maioria dos casos, utilizadas. Tá. Antes da gente falar um pouquinho sobre o NAT, a gente vai falar um pouquinho sobre a marca de conexão. Para que servem as marcas de conexão? Tá bom? Olha só. As marcas de conexão, elas estão presentes dentro do Firewall Mangle, tá bom? E lá dentro do Firewall Mangle, basicamente, a gente tem 3 tipos de marcação. Você tem a Mark Connection, para fazer marca de conexão, o Mark Packet, para marcar a marca de pacote, e a Mark Routing, para você fazer a marca de roteamento, tá bom? Marca de pacote serve para quê? Basicamente, você utiliza a marca de pacote para fazer QoS. Marca de roteamento serve para quê? Basicamente, para você estabelecer políticas de roteamento. São bem definidos isso daí. Agora, onde que entra a marca de conexão? Para que eu preciso dela? A marca de conexão, ela vem, na verdade, auxiliar tanto a marca de pacote quanto a marca de roteamento. Ela não tem uma funcionalidade específica, para isso e pronto. Igual a marca de pacote, igual a marca de roteamento. Ela está lá para auxiliar esses dois processos. E auxiliar de que forma? Com a marca de conexão, eu vou evitar que os pacotes sejam inspecionados um por um pelo firewall. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que eu evito isso daí com a marca de conexão. Com isso, eu vou ganhar o quê? Economia de CPU, tá bom? E, lógico, eu vou aproveitar melhor o meu equipamento. E, por último, eu posso utilizar ela também em alguns casos onde eu preciso trabalhar com uma política de roteamento um pouco mais elaborada também. Tá. A ideia aqui é o seguinte, sempre que eu precisar fazer uma marca de pacote ou marca de roteamento, a MikroTik sugere que, se você tiver com a Contract habilitada, que primeiro você faça uma marca de conexão e logo após faça uma marca de pacote. Ou a mesma coisa para uma marca de roteamento. Primeiro faz a marca de conexão e logo depois você vai fazer essa marca de roteamento. Eu posso fazer um QoS diretamente só marcando pacotes, sem marca de conexão? Posso, mas isso vai me consumir mais processamento do meu equipamento. Eu vou mostrar agora por quê.
A mesma coisa serve para a marca de roteamento. Eu quero fazer, por exemplo, uma política de roteamento interna. Eu quero criar um load balance lá dentro da minha rede. Se eu fizer a marca de roteamento direto, vai funcionar? Vai. Mas se eu não utilizar as marcas de conexão, eu vou entrar naquela mesma história de gastar mais processamento. E por quê? Vamos olhar um pouquinho para esse cenário aqui, ó. Você tem um computador, tá bom? Que está enviando pacotes para a internet. Imagine que esse computador já está abrindo uma conexão para a internet, um download, por exemplo. Ou ele está enviando um arquivo para a internet, um upload, na verdade. Olha só, então ele tem uma conexão só, por exemplo, uma conexão HTTP, e dentro dessa conexão vai passar vários pacotes, tá bom? Agora imagine que eu preciso, por exemplo, fazer um QoS para isso aqui. Se eu quero criar um QoS para esse cenário, eu vou ter que utilizar marcas de pacotes. Se eu fizer a marca de pacote, sem utilizar as marcas de conexão, o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Cada pacote que passar pelo meu equipamento, o Firewall vai ter que inspecionar esse pacote e adicionar uma marquinha a ele, tá bom? Um por um. Então, você tem uma conexão, você passa 1 milhão de pacotes nessa conexão, o Firewall vai ter que inspecionar 1 milhão de pacotes, tá bom? Agora, vamos ver o mesmo exemplo aqui agora utilizando marcas de conexão. Como que isso vai funcionar? O mesmo cenário, chegou o primeiro pacote, ele vai receber agora, ó, não a marca direta de pacote. Primeiro ele vai receber uma marca na conexão, tá bom? E com isso, ele vai ser marcado o pacote agora. Os próximos pacotes que passarem aqui agora, o Firewall não vai inspecionar. Ele vai receber a marca de pacote diretamente através da marca de conexão. Então, por isso que se torna muito mais eficiente. Você só olha o primeiro pacote de cada conexão, quando você faz a marca de conexão e logo após a marca de pacote. Com isso, o seu Firewall não tem que inspecionar pacote por pacote que passa no seu roteador. Então, com isso, você vai ganhar em desempenho. Então, a regra é, precisou de marca de roteamento, precisou de marca de pacote, se a sua contract estiver habilitada, sempre faça a marca de conexão primeiro. Tá certo? Tá. A gente falou agora de um exemplo onde a contract é sua amiga, ela está te ajudando a economizar processamento. Agora, onde eu devo desabilitar a contract? Onde eu não preciso dela? Olha só. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho uma rede com vários roteadores ligados à internet e só utilizo endereços IP públicos. Isso aqui geralmente é um caso de um provedor de internet, né? Só tem IP público dentro da sua rede. Então, nesse caso, se você não precisa do NAT, que é uma das principais funcionalidades da contract, se você não precisa do NAT, você também não precisaria da contract habilitada. E aqui eu tenho o caso onde eu tenho a minha rede, tenho um roteador do NAT aqui, e eu tenho que fazer NAT. Se eu tenho que fazer NAT, então eu preciso da contract habilitada. Então, no primeiro cenário, eu poderia desabilitar a contract em todos os roteadores, sem exceção. Se eu não preciso do NAT, não preciso de marca de conexão, poderia desabilitar a contract. No segundo cenário, eu teria que deixar a contract habilitada aqui no primeiro roteador, que está lá em cima, e nos roteadores internos, dentro da minha rede, onde eu não faço NAT, tá bom? Eu poderia desabilitar a contract dos meus equipamentos, tá bom? Seguindo basicamente essa lógica aí. Então, você tem que analisar aonde você precisa da contract e aonde não precisa, porque ela te consome muito processamento. Olha aqui a diferença de um roteador em produção, tá bom? Aqui eu tenho a contract desabilitada, ele já estava desabilitada a contract, quando eu fui fazer o teste, já há vários dias funcionando sem a contract habilitada, com a média lá de 20% de processamento. Agora, eu habilitei de propósito a contract, nesse cenário aqui, para mostrar o efeito, para tirar essas células e mostrar o efeito para vocês. Depois de habilitar, depois de algumas horas, já deu para observar a diferença, olha só. De 20% de processamento, ele subiu para 60%, mais ou menos. Ou seja, 3 vezes mais de consumo de CPU. Ou seja, a diferença é grande de utilizar ou não a contract no seu equipamento, habilitada. Tá. Agora, existem alguns casos onde você ainda precisa do NAT. Por exemplo, alguns provedores, por exemplo, tem o roteador que faz o NAT, está lá em cima, mas, internamente, ele precisa do NAT? Na maioria dos casos, não, mas alguns utilizam, por exemplo, o NAT nos roteadores internos para fazer um redirecionamento de página de bloqueio, por exemplo. Na maioria dos casos, ela é feita através do NAT. Se eu desabilitar a contract, eu perco o NAT,
Consequentemente, eu perco o redirecionamento para uma página de bloqueio, por exemplo, se você faz isso através do NAT. Tá. Se eu ainda preciso do NAT, para algumas funcionalidades, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de utilizar uma funcionalidade bem interessante que se chama Fast Track e outra funcionalidade chamada No Track. Se eu habilitar a Fast Track, o que acontece? Primeira coisa, você perde o controle de banda do seu roteador. Ele não vai conseguir fazer controle de banda. Segundo, você não vai conseguir utilizar filtros no firewall. Tá bom? Agora, se eu utilizar a opção No Track, eu tenho o controle de banda e eu também tenho os filtros de firewall, vai funcionar normalmente. A gente vai ver onde vai ser aplicado em cada cenário agora, dessas duas opções. Aonde que eu posso utilizar o Fast Track? Aquele mesmo cenário que a gente viu agora há pouco, tá bom? Olha só, eu preciso do NAT nesse roteador aqui em cima, então eu preciso da Contrack habilitada. Então ela vai ficar habilitada. Só que, por exemplo, esse roteador aqui de cima, eu não quero fazer nenhum controle de banda. A minha borda lá, por exemplo, não tem nenhum controle de banda. E eu não preciso de utilizar outros recursos, como os filtros no firewall, por exemplo. Então, nesse caso, eu posso habilitar o Fast Track. Eu vou ter o NAT funcionando, o pacote vai passar pela Contrack, mas eu vou perder esses outros recursos, mas são recursos que, nesse cenário, por exemplo, não seriam tão interessantes. É você que vai avaliar no seu dia a dia se esse recurso é ou não é interessante para você. O que eu ganho com a Fast Track? Olha só, a diferença de um teste que a MikroTik fez, tá bom? E um equipamento sem a Fast Track, ele conseguiu passar 300 megabits, 360, né, megabits, utilizando 100% da CPU. 44% do uso estava em cima do firewall. Quando ele está testando o firewall aqui, é basicamente por causa da Contrack. Agora, quando eu ativei a Fast Track, ele conseguiu mais do que dobrar a capacidade, passou 890 megabits, e com o uso de CPU de 86%, sendo que desses 86%, somente 6% era utilizado pelo firewall. Então, você conseguiu mais do que dobrar isso daí. Aqui está um exemplo de como implementar uma regra de Fast Track, tá bom? E aqui a gente tem um gráfico. Antes de mostrar o gráfico, uma analogia de como que funciona o fluxo de pacotes quando você habilita o Fast Track. Quando você habilita o Fast Track, o que vai acontecer? O pacote, quando ele está viajando normalmente pelo seu roteador, ele faz isso daqui, ó, passa por esses canais do firewall. Agora, quando você habilita o Fast Track, o que acontece? Ele salta alguns canais, vai direto para a Contrack, faz um estágio aqui na decisão de roteamento e vai embora para a internet. Então, observe que, nessa analogia, que dá para a gente entender por que eu ganho em desempenho. Porque o pacote ele não vai passar por todos os canais do firewall. Ele vai para a Contrack, da Contrack ele vai para a decisão de roteamento, porque sem decisão de roteamento não tem como o pacote ser roteado, e logo após, ele sai do seu roteador e vai embora. Então, por isso que você perde, por exemplo, filtros de firewall, por exemplo, como no canal Forward, você perde algumas outras funcionalidades que estão dentro desses outros canais, dentro do firewall. Tá. Aqui é um exemplo da criação da regra de Fast Track. É uma regrinha só que você tem que fazer dentro do firewall, tá bom? E aqui uma diferença de um roteador que está com o Fast Track habilitado, olha lá, ficou em mais ou menos 36% com a Fast Track habilitada, e sem a Fast Track habilitada, né, ele ficou lá em mais ou menos 60%. Ou seja, com a Fast Track habilitada, eu consegui reduzir em 50% de uso de CPU do meu roteador. Tá certo? Agora, vamos mostrar um pouquinho sobre o No Track. O No Track é um pouquinho diferente do Fast Track, né? E aonde que eu posso utilizar essa funcionalidade de No Track? A funcionalidade de No Track, ela pode ser utilizada em um caso parecido com isso aqui, ó, onde eu tenho lá dentro da minha rede interna vários endereços de IP públicos. Vamos dizer que você tem lá um /22, desse /22 está usando lá 1000 clientes com IPs públicos e uma pequena quantidade de IPs está sendo utilizado lá com IPs privados, 100, 200, 300, por exemplo. Ou seja, para os endereços de IPs públicos, você não precisa do NAT, mas para os endereços de IPs privados, você precisa do NAT. Ou seja, você precisa do NAT habilitado, você precisa do NAT funcionando só para alguma parte da sua rede. Mas quando você habilita a Contrack para utilizar o NAT, o tráfego de toda a sua rede vai passar por ela. Isso, infelizmente, acontece.
Habilitou a Contract, tudo vai passar por ela. Até mesmo as conexões dos IPs públicos internos da sua rede. Vai aparecer lá na tabelinha. E com isso você vai ter um consumo excessivo de processamento. Então eu posso utilizar o NoTrack nesse caso. Tá bom? Eu tenho pouco tráfego passando aqui, ó, nesse roteador, pouco tráfego que precisa ser nateado, que precisa passar pela Contract. Ou, em um outro caso aqui, né, onde eu preciso ativar o NAT nos roteadores internos da sua rede, tá bom? Mas só para uma funcionalidade específica, como, por exemplo, as páginas de bloqueio que eu citei agora há pouco. Ó, eu tenho o meu roteador interno, preciso do NAT ativo dentro deles, para fazer o redirecionamento de página de bloqueio, por exemplo, ou uma outra funcionalidade que dependa do NAT, por exemplo. Nesse caso, você precisa só para aquele recurso específico. Você não quer que o tráfego todo da sua rede, que está passando desses roteadores, fiquem presos na Contract. Então, com isso, você pode utilizar a função de NoTrack. Tá, olha só. Aonde que eu posso fazer, aonde que eu posso criar as regras para utilizar essa opção de NoTrack? A opção de NoTrack, ela está aqui dentro da tabela RAW, tá bom? A tabela RAW, digamos que ela é recente no Router S, tem pouco mais de um ano. E lá dentro eu tenho essa funcionalidade de NoTrack, tá bom? Dentro da tabela RAW, eu tenho várias ações, sendo que as duas principais ações da tabela RAW é fazer um drop de pacotes, tá bom? E a função NoTrack. Essas são as duas principais lá dentro, que em 90% dos casos você vai utilizar. A opção drop, ela é muito utilizada quando você quer fazer um drop de pacote. Ah, mas eu posso fazer isso no canal input, no canal forward, por exemplo, mas a tabela RAW ela consome menos CPU do seu equipamento, porque o processamento dela ocorre antes do pacote chegar na Contract. E também tem a ação NoTrack, que você diz para o pacote fazer o seguinte, ó, eu não quero que esse fluxo de dados passe pela Contract. O NoTrack serve exatamente para isso, para você especificar e dizer que tráfego passa e qual tráfego não vai passar pela Contract. Tá, aonde que está os canais da tabela RAW? Primeiro, o canal pré-routing da tabela RAW está logo aqui na chegada, antes da Contract, como a gente pode observar. Então, com isso, se eu quiser fazer um drop de pacotes, muito útil principalmente em ataques, está sofrendo um ataque na sua rede, no seu roteador. Se você fizer um bloqueio no canal input, o pacote vai passar pela pre-routing da tabela RAW, vai passar pela Contract, pre-routing do canal Mango, desce NAT decisão de roteamento e vai ser dropado somente aqui. Ó. Se você fizer o drop desse pacote lá no pre-routing da tabela RAW, a economia é muito grande, principalmente porque o pacote não chegou na Contract. E com isso você ganha muito mais desempenho em bloquear um determinado tipo de ataque. E também, está lá antes da Contract, eu posso aproveitar e dizer, ó, determinado tráfego não vai passar pela Contract, vai direto para os outros canais, foge dela. Um exemplo de um roteador que tem o NoTrack habilitado. Aqui eu estou com o NoTrack habilitado, a gente conseguiu lá um desempenho médio de utilização do CPU de 34%. Sem o NoTrack habilitado, ficou lá em torno de 56% a 60% de uso de CPU, tá certo? Então, você tem uma economia mais ou menos aí, vamos dizer, 50% de CPU a mais, quando você habilita o NoTrack. Isso depende dos casos, depende da quantidade de tráfego que você está jogando para a Contract ou não, tá certo? Tá. Agora, um problema que eu já vi muito acontecer, muito mesmo. Problemas com PPPoEs, para quem trabalha com provedor. Esse cenário aqui, ó, foi um cenário real que eu peguei. Um amigo meu me ligou, pediu ajuda na hora, estava com um problema acontecendo, já sabia como resolver, aproveitei e gravei isso daí, né, para aproveitar depois, para mostrar, tanto aqui na palestra, quanto nas aulas que a gente ministra. Ele tinha, aqui nesse roteador, mais ou menos 850 PPPoEs ativos. E quando caía lá, por exemplo, um determinado POP dele, com 100, com 50 usuários que seja, no nosso caso aqui eu derrubei 95, o que acontecia? O CPU do roteador dele ia para 100%, ficava preso em 100% lá por mais ou menos 10 minutos.
Tá bom? Mais ou menos uns 10 minutos era o caso dele lá. Ficava preso em 100% e o que acontecia nesse momento? O CPU tudo subia e eu fui dar uma olhadinha, o que estava consumindo? Firewall. Mas por que está consumindo Firewall no momento que cai um PPPoE? Ou vários PPPoEs? Basicamente pelo seguinte, todo o tráfego dele estava ficando preso na contract. Quando eu olhei a contract dele, ele tinha mais de 120 mil entradas, mais de 120 mil registros na contract. E o que acontece? Quando o PPPoE cai, quando ele sobe, caiu um PPPoE, ele vai ter que ir lá e remover essas entradas da tabela. Isso é oneroso para o seu roteador. Caiu 95. Vamos supor que cada equipamento aqui estava gerando lá, por exemplo, 50 conexões. Então, você tem a média aí de quase 5 mil conexões que vão precisar ser retiradas da contract no momento que o PPPoE caiu. Então, isso é oneroso para o seu equipamento sair lá pesquisando qual a entrada de tirar, tá bom? E com isso gerou um grande problema. Tá, resolução. Bem simples. No caso dele, ele tinha basicamente um cenário que eu falei agora há pouco. Desses 800 clientes aqui, ó, mais ou menos 700 utilizavam os IPs públicos e uns 150 clientes utilizavam IPs privados. Ou seja, de 800 clientes que estavam presos na contract lá, as conexões presas na contract, só 150 precisavam disso, os outros 700 não precisavam. Resolução, utilizar o NoTrack. O que a gente fez? 3 regrinhas lá dentro da tabela RAW. Primeira regra, está dizendo quais pacotes, os pacotes que estão destinados aos IPs privados, né, passem pela contract, ou seja, está forçando passar pela contract. Se os IPs privados não passassem pela contract, não teria como acontecer o NAT. Sem NAT, os clientes não iriam navegar. E logo abaixo colocamos mais 2 regras, uma para download e uma para upload, dizendo, ó, que for download e upload dos IPs públicos, salta a contract, ou seja, utiliza o action NoTrack. Resultado, no primeiro momento aqui eu derrubei 95 clientes. Depois do resultado, derrubamos aqui 150 clientes, tá bom? Resultado, chegou aqui, no máximo, 27% de CPU, e não deu nem tempo de registrar esses 27%. Os clientes voltaram ali rapidamente, sem problema algum, e o equipamento não ficou nem um segundo com a CPU em 100%. Tá certo? Inclusive, a gente tem um tempinho aqui, pelo que eu estou vendo, vou mostrar aqui o vídeo que eu fiz no momento que caía. Olha só. Está lá os PPPoEs, mostrando lá que tem 833 PPPoEs nesse caso. Selecionar alguns, exatamente os 95 que tem na imagem lá. E vou derrubar isso daí. Mais uma vez, mostrando que tem 95, a quantidade que vai ser derrubada nesse momento. Isso já era 2 horas da manhã, não tinha problema derrubar os clientes lá. Olha o CPU, como é que ficou. 90% de CPU utilizando e a CPU ficava colada aí em mais ou menos 10 minutos. Eu não esperei os 10 minutos, logicamente, e é onde que a gente estava com o consumo disso aí? No Firewall, justamente porque ele tinha que remover essas entradas da contract, tá bom? Olha lá, já passou, eu não sei exatamente, mas já tem quase 1 minuto ali, e o CPU ainda permanece colado lá em 100%. E ficava assim, pelo tempo que eu disse para você, quase 10 minutos. E eu creio que muita gente passa por esse problema aí. Tá, resumindo, vou mostrar o próximo vídeo, que é a resolução. Depois que foi criadas as regras, olha lá, as 3 regrinhas que eu falei para vocês, tá bom? Na tabela RAW. Uma, deixando os pacotes destinados aos IPs privados passarem pela contract, e os IPs públicos, né, logo abaixo, mais 2 regrinhas, saltando tanto o download quanto o upload da contract. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para não demorar. Que no vídeo estava, inclusive, explicando também. Tá. Tá aqui o mesmo cenário, só que agora eu até selecionei um pouco mais de PPPoEs, né? Foi mais ou menos 150 PPPoEs. Presta atenção no processamento. Tá bom? Derrubou os 150,
Olha lá, CPU foi a 27%, o máximo, e quando você vai olhar a CPU, já está resolvido, não ficou preso o processamento. Resolvido rapidamente e fácil com o NoTrack. Beleza? Tá, vamos voltar aqui. Também está aqui os comandos utilizados. Toda essa apresentação, pessoal, vai estar disponível lá no nosso site, na parte de artigos, tá bom? redesbrasil.com, parte de artigos. Hoje ainda a gente vai disponibilizar lá a apresentação. Resumo, para ter mais desempenho, então, pessoal. Você pode, primeiro, desativar a Contrack, tá bom? Se eu desativar a Contrack, o que eu perco? Se você não tem NAT, você fica sem marcas de conexão e você não consegue fazer análise do estado de conexões. Tá, se eu preciso ainda do NAT, ou de algumas funcionalidades que eu citei aqui, você ainda pode utilizar o Fast Track. Só que você tem que lembrar que com o Fast Track você perde controle de banda, filtros de firewall, e ele salta alguns recursos, né? Mas deixa os pacotes passarem pela Contrack. Eu tenho a opção NoTrack, onde eu tenho controle de banda, onde eu posso aplicar filtros de firewall, e o que eu faço? Eu preservo alguns recursos, né? Preservo alguns recursos como o quê? Como controle de banda, como firewall, e salto da Contrack somente o tráfego que eu realmente desejo passar fora. Agora, existe um caso onde você não precisa de NAT, você não precisa de controle de banda, você não precisa de firewall, você não precisa de nenhum desses recursos adicionais. Você tem um roteador lá que precisa basicamente fazer o forward de pacotes, ele precisa encaminhar pacotes. O seu roteador de borda, por exemplo, está rodando lá um BGP, é subir pacote e descer pacote. Ele não faz controle de banda, não faz NAT, não faz filtro, não faz nada. Nesse caso, você pode utilizar um outro recurso especial chamado FastPath, que é ainda mais interessante, vai te economizar mais ainda em processamento. Com o FastPath, quando você utiliza ele, você tem que desabilitar, né? Ele automaticamente sobe no seu roteador. Você tem que desabilitar a Contrack, você tem que desabilitar o firewall, não pode ter nenhuma QoE no seu equipamento, hotspot, PSEC, tudo isso precisa estar desabilitado. Aí sim, você consegue utilizar o FastPath, tá bom? E o que eu ganho com isso? Aqui é um exemplo, né, do que você precisa. Roteador de borda seu lá, ó, não está usando firewall, controle de banda, VRF, PSEC. O que eu vou ganhar com isso? Desempenho. Vou mostrar daqui a pouco um exemplo de utilização do FastPath. Aqui está uma lista completa dos recursos que você precisa não utilizar, né, os recursos que não podem estar habilitados no seu equipamento, para você fazer uso do FastPath. Os principais estão aqui na página anterior, mas aqui tem um resumo completo de todos os recursos que não podem estar ativos no seu equipamento para utilizar o FastPath. Tá. A analogia do FastPath, o próprio nome já diz, né? FastPath é um caminho rápido. Como que funciona esse caminho rápido? Se você diz para o seu roteador que você não precisa de controle de banda, regra de firewall, VRF, PSEC, nada disso, ele vai fazer exatamente isso, um caminho rápido. O pacote chegou no seu roteador, ele vai saltar tudo, ele não vai olhar para a tabela RAW, ele não olha para a Contrack, não olha para nada disso, ele vai direto aonde? Na decisão de roteamento. E da decisão de roteamento, ele vai direto para a saída. Então, com isso, eu ganho em performance, porque ele não vai ler todos esses canais aqui do seu equipamento, tá bom? E o ganho é muito grande? Sim, se você olhar a tabela dos equipamentos, onde mostra a capacidade de cada um dos equipamentos, geralmente ele te mostra a diferença com e sem o FastPath. Olha aqui um exemplo de um RB3011, por exemplo. Quando eu estou utilizando, por exemplo, ó, o FastPath, tá bom? Ou seja, sem controle de banda, sem firewall, sem nada. Ele consegue chegar aqui, ó, um pacote médio de 512 bytes, a 939 megabits, ou 939 mil pacotes por segundo, né? 1.7 giga, se você for olhar, 3.8 giga, na verdade. 3.8 giga e consegue chegar a 939 mil pacotes por segundo. Agora, coloquei umas 25 simple queues. O que aconteceu? O meu roteador saiu de 939 mil pacotes, basicamente para metade, para 420 mil pacotes, mais ou menos. E a banda que eu conseguiria passar, que era de 3.8 GB nele, caiu para 1.7. Coloquei mais recursos, regras de firewall agora.
CPU vai subir, né? Com isso eu vou conseguir encaminhar menos pacotes por segundo. 200 mil pacotes por segundo somente, e conseguir um tráfego máximo ali de 836 megabits, tá bom? O novo roteador RB 1100X4, olha a banda que você conseguiria utilizando o FastPath, aproximadamente 7 GB. Sem o FastPath com 25 QoS, 3.8 GB. Com 25 regras de Firewall, 2.3 GB, tá bom? Então a diferença é muito grande de utilizar o FastPath. Então, por isso que muitas vezes a gente vê roteador aí que consegue passar 10, 15, até 20 GB, e o pessoal fica, como assim? O meu não vai 2 GB. É o FastPath que está ajudando, tá bom? Aqui é uma imagem de como ativar o FastPath, né? Basicamente, o roteador por padrão vem marcado isso aqui, olha lá o FastPath. E o que acontece? Se todas aquelas regras forem estabelecidas, você combinou com tudo, não tem firewall, não tem QoS, automaticamente ele sobe, ele já entra em funcionamento. E com isso, você pode olhar lá o tráfego que está passando pelo FastPath. Inclusive, nas bridges também você tem essa opção. Tá, isso aqui é uma imagem de um roteador, foi cedido aqui para a gente pelo João Alberto, da Radar Wisp. Ele me cedeu essa imagem ontem, ele está utilizando o FastPath lá. E olha só o que ele tem, um roteador em produção, nesse momento da imagem ele tinha, passando agregado nele lá, 7.1 GB, utilizando somente 7% de processamento, tá bom? E sem o FastPath, estava bem mais alto antes de aplicar isso daí. Infelizmente, a gente não tem o gráfico para mostrar agora, mas estava bem mais alto. Finalizada, alguém tem alguma pergunta? Creio que a gente tem alguns poucos minutos. Aí, bom dia. Bom dia. Eu estava vendo aqui aquela parte ali do Fast Track, principalmente, e eu vi que você, nessa parte do fluxo, principalmente ali, se você conseguir voltar lá. Sim, sim. Aí, essa aí. No caso, no próximo slide, eu vi que você aplicou o FastPath dentro da Chain Forward. Isso. Nesse caso, voltando no slide anterior, ele teria que passar pela Forward? Exatamente. Ou teria que ser feito no Mangle isso? Não, na verdade o que acontece? O pacote tem que passar pela Forward. Por quê? O primeiro pacote, ele tem que passar pela Contract. O primeiro. Tá bom? Então, se eu fizer ele direto na pair routing, nem o primeiro pacote passa, tá bom? Pela Contract, e com isso o NAT não vai funcionar. Então, por isso que a gente faz a regra diretamente lá no Forward, para deixar pelo menos o primeiro pacote passar. Depois que o primeiro pacote passou e o pacote foi marcado, olha lá, ele tem o Fast Track Connection, a ação. Assim que ele é marcado, os próximos pacotes, o primeiro faz o caminho normal, depois os próximos pacotes fazem isso aqui, ó. Chegou, vai na Contract, da Contract decisão de roteamento vai embora. Entendi. Então, o primeiro sempre vai passar pela Forward e vai aí ali que vai ser tomada a decisão para o próximo. Quando ele marcou a conexão, o resto vai sair fora da Forward. Exatamente. Vai passar direto por esse fluxo aqui. Entendi. Eu lembro na Wiki também que você tinha que criar uma regra de accept logo abaixo da Fast Track, ou não é necessário? Não, não precisa. Na verdade, né, só essa daqui mesmo já resolve o problema. Tá, beleza. Outra coisa, uma outra pergunta. Em relação à marcação de pacotes, digamos que você tenha que fazer uma política de roteamento. Certo. E aí a sua caixa lá, ela não está com a Connection Tracking habilitada. Aí você vai falar, poxa, se eu tiver que fazer uma política de roteamento, eu vou ter que marcar diretamente o pacote e eu não vou conseguir marcar a conexão. Seria vantajoso criar regras lá para que aquela conexão seja marcada só para a política de roteamento, ou é melhor marcar os pacotes e deixar a contract desabilitada? Na maioria dos casos, é melhor deixar ela desabilitada e marcar direto. Mas tudo depende da quantidade de tráfego que você tem no seu roteador e a quantidade de tráfego que precisa ir para a contract ou não. Então, vai ter que avaliar isso, tá certo? Tem só tráfego de IP público aqui, posso usar o NoTrack, por exemplo, resolveria meu problema, e marco só o que eu preciso. Vai ter que avaliar a quantidade de tráfego que precisa ir ou não para a contract. Se for muito tráfego que vai para a contract, é melhor deixar ela desabilitada e marca direto, pacote ou marca de roteamento. Agora, se for pouco tráfego que vai para a contract, é melhor habilitar, usa o NoTrack e seleciona só aquele tráfego específico, né? Deixa passar pela contract só aquele tráfego específico que você precisa fazer a marca de roteamento ou marca de pacote. Obrigado, parabéns pela apresentação, excelente.
Com relação à Kiwi, como é que ela fica nesse cenário? Então, a Kiwi, ela está, no caso da Fast Track. Sim, com o serviço Fast Track ativado. Então, a Kiwi não vai funcionar, basicamente. Justamente porque ele vai saltar isso daí. Aonde que está a Kiwi? Ela está exatamente aqui, no post-routing. Se a gente abrir o Packflow completo, né? A Kiwi acontece exatamente lá. A Kiwi Tree, a Kiwi Tree, a Simple Kiwi está lá, no post-routing. Se ele salta o post-routing, você fica sem a Kiwi. Tá, então, dentro do backbone, aonde exatamente eu utilizaria esse tipo de recurso? Porque uma das caixas mais críticas que a gente tem, depois da caixa do BGP, é a caixa que está fazendo concentração PPPoE. Sim, sim. Né? E a Kiwi é o serviço mais Essencial. agressivo de todos. Sim, sim. Só que a gente não consegue viver sem ele. Não Uma dá. relação de amor e ódio. Nesse caso, não seria aplicado basicamente para o ambiente de provedores. Por exemplo, você tem lá uma empresa, ele tem lá um load balance, por exemplo, 5 links, utilizando lá interna para a empresa. Ele não precisa fazer controle de banda nesse caso. O load balance é só para fazer load balance. O load balance, a gente sabe que você está utilizando a DSL, precisa de NAT. Então, o que acontece? Você utiliza Fast Track nesse caso. Entendi. Ele vai ter um encaminhamento rápido para esses pacotes ali, não vai passar só a primeira parte ali, né, pelo NAT, depois ele faz o Fast Track para os próximos. Obrigado. Bom dia. Francisco, como ficaria a implementação desse recurso nos concentradores que é utilizado o CGNAT? Tá. Ou no caso do Fast Track, muito bom. Se você treinar um roteador só para fazer CGNAT, ele não está fazendo controle de banda, não tem nenhum filtro, por exemplo, cara, é mil maravilhas. Ele vai conseguir fazer o NAT e fazer um encaminhamento rápido. Isso ajuda muito no caso. Mas só as 3 regras resolveria? Não, nesse caso aqui, só uma regra do Fast Track. Deixa eu ver se eu tenho a regra. Está aqui. Aqui, ó. Uma regra. Faz seu NAT lá, tudinho do jeito que você faz normalmente e aplica o Fast Track com essa regrinha aqui. Pessoal, acho que o tempo está excedendo. Francisco, você falou que não dá para fazer Simple Kill e OKill e etc. usando esse recurso, né? Isso. Mas aquela limitação em cima do CPU da porta, direto na porta, eu consigo usar, independente do uso desse recurso ou não? Consegue. Você fala a limitação de banda direto na porta, sim, né? Sim, no caso, Sim. se eu for usar um equipamento só para monitorar link, no caso no cliente, uma CPE, algo do gênero. Daí Certo. eu consigo limitar a porta dele e entregar só a banda que ele exige, usando um recurso desse, talvez, ou algo do gênero, e desativando tudo. Funcionaria normalmente. O controle de banda lá direto na porta vai funcionar. Perfeito, obrigado. Pessoal, para não atrapalhar a próxima apresentação, se alguém tiver mais alguma dúvida, procura a gente lá no stand, tá bom? Só finalizar aqui. Procura a gente lá no stand. Qualquer coisa a gente também, a apresentação vai estar disponível na página do Facebook, nosso canal do YouTube também. E aproveita para passar lá e concorrer, fazer o cadastro com a gente, concorrer a um curso presencial, um curso EAD e uma licença Level 5. Beleza? Valeu, obrigado.